falar em línguas estranhas. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo, e com Deus. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 14, versículo 16 ao 28. Em muitas igrejas ao redor do mundo, o fenômeno do falar em línguas continua a intrigar e dividir os fiéis. O que é esse dom espiritual? Como diferenciar entre palavras desconexas e uma manifestação genuína do Espírito Santo? O falar em línguas, também conhecido como glossolalia, é mencionado no Novo Testamento como um dos dons do Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, o Pentecostes é descrito como o momento em que os discípulos receberam o dom de falar em línguas, permitindo que pessoas de diferentes nações os entendessem. Hoje, em muitas igrejas pentecostais e carismáticas, o falar em línguas é uma prática comum. Os fiéis acreditam que, ao se entregarem ao Espírito Santo, podem ser usados como instrumentos divinos para transmitir mensagens celestiais em línguas desconhecidas. No entanto, nem todos os casos de glossolalia são iguais. Alguns críticos argumentam que, em algumas situações, o que se ouve são apenas palavras aleatórias, sem significado ou conexão com qualquer idioma humano. Essa repetição de sons sem sentido pode ser confundida com o verdadeiro dom espiritual. A distinção crucial reside na origem e no propósito. Quando alguém fala em línguas sob a influência do Espírito Santo, acredita-se que a mensagem seja direcionada a Deus, não aos homens. É uma comunicação vertical, uma expressão de adoração e intimidade com o divino. Nesse contexto, a pessoa que fala pode não entender o que está dizendo, mas acredita que está sendo usada como um canal para a vontade de Deus. Por outro lado, a repetição de palavras sem significado pode ser apenas uma manifestação emocional, uma busca por experiências espirituais intensas. Alguns críticos apontam que, em algumas igrejas, o falar em línguas tornou-se uma performance, uma maneira de demonstrar espiritualidade ou obter aceitação social. Mas como discernir entre o autêntico dom espiritual e a mera repetição de sons? A resposta varia de acordo com a crença pessoal e a interpretação teológica. Alguns líderes religiosos enfatizam a necessidade de discernimento e ensinam que o Espírito Santo é o único capaz de revelar a verdadeira origem das línguas. A prática, embora antiga, permanece relevante e controversa nas igrejas contemporâneas. Historicamente, o falar em línguas tem raízes profundas nas tradições religiosas. Desde os primeiros cristãos até as modernas igrejas pentecostais, o fenômeno tem sido associado a momentos de grande avivamento espiritual. No entanto, a interpretação e a prática variam significativamente entre diferentes culturas e denominações. Do ponto de vista científico, pesquisadores têm estudado a glossolalia para entender suas implicações psicológicas e neurológicas. Alguns estudos sugerem que o falar em línguas pode estar relacionado a estados alterados de consciência, onde o praticante experimenta uma forma de transe ou êxtase religioso. A educação religiosa e o ambiente da igreja desempenham um papel crucial na prática do falar em línguas. Em algumas congregações, os novos membros são ensinados sobre o dom e incentivados a buscá-lo como sinal de espiritualidade avançada. Isso pode levar a uma pressão social para demonstrar o dom, independentemente de uma experiência autêntica. A busca por uma experiência autêntica do falar em línguas leva muitos fiéis a questionar a própria prática. Eles buscam sinais claros de que o fenômeno é genuíno e não uma mera imitação ou resultado de sugestão coletiva. O impacto do falar em línguas na comunidade de fé é duplo. Para alguns, reforça a crença no sobrenatural e na atuação direta de Deus na vida dos crentes.
Para outros, gera ceticismo e dúvidas, especialmente quando a prática parece forçada ou inautêntica. O falar em línguas permanece um mistério inexplorado, um fenômeno que desafia explicações simples. Enquanto alguns o veem como uma expressão legítima de fé, outros continuam a buscar evidências mais concretas de sua origem e propósito. Este vídeo não pretende fornecer respostas definitivas, mas sim estimular a reflexão, o diálogo e o estudo sobre um dos aspectos mais misteriosos da experiência religiosa. Porém, uma coisa é certa: o falar em línguas é um relacionamento íntimo entre Deus e o crente, onde há uma identificação e edificação pessoal para quem fala. A Bíblia ensina sobre a necessidade de haver intérpretes na igreja, irmãos que possuem o dom de interpretar o que o Espírito Santo diz às igrejas e repassá-las. Sem isso, o falar em línguas é apenas um espetáculo egocêntrico de fé, que em nada edifica a igreja a não ser para a própria pessoa ao qual está falando.